tempos em que as pessoas buscam liberdade, a obediência tem sido cada vez mais escassa. Cada vez mais você vê no cotidiano de vida as pessoas obedecerem, ser pessoas obedientes à palavra de Deus. Quanto mais livres as pessoas querem ser, mais distantes de Deus elas ficam. E essa afirmação que digo para você, falo com palavras de forma que você possa entender que os tempos que vivemos, os períodos que vivemos em que jovens querem a liberdade para fazer o que querem se expressar, dizendo ter, como diz hoje, você deve ter ouvido isso muito nesses últimos dias, liberdade de expressão. Veja que a liberdade de expressão ela é limitada para alguns e livre para todos, né? Alguns devem ter limitações, mas outros devem ter cuidados. Veja que a liberdade ela só é liberdade quando todos acreditam ou dão crédito para aquilo que eu falo. Quando não, então já não há mais liberdade de expressão. Coisa séria isso, você não acha? Pense comigo, uma pessoa que ela condena um pregador do Evangelho de falar de Jesus, de falar de salvação, de trazer e explicar o que a Bíblia diz. A Bíblia, de começo, de página a página, de capa a capa, você encontra o Senhor tentando tratar, tentando de forma simples moldar o coração do homem a viver algo que o Senhor se agrada. Só que na liberdade que se procura hoje vocês devem me aceitar do jeito que eu sou, mas eu não aceito vocês do jeito que vocês são. É uma incoerência, há uma grande incoerência a qual nós temos que tomar um cuidado, para que nós também não nos percamos, porque aqueles que se levantam e se rebelam contra Deus, vão receber mais duro juízo. E se nós acabamos andando também nesse mesmo curso, nessa fila indiana, um atrás do outro, seguindo o homem, facilmente nós também seremos enganados. A Bíblia diz que não existe como você estar ligado em Deus e produzir maus frutos. A Bíblia nos ensina, a palavra, Jesus nos ensinou que a videira verdadeira é Ele. Quem nele está, produz bons frutos. O apóstolo Paulo, ele na carta enviada à igreja de Roma, que recebeu uma das maiores cartas apostólicas enviadas pelo apóstolo Paulo, que tem tanta explicação, tem tanto ensinamento aqui na carta de Paulo, mas algo tocou meu coração, já tem alguns dias que estou meditando sobre essa palavra, e eu queria que você também aprendesse um pouquinho comigo sobre ela. Às vezes nós percebemos pessoas que dizem querer fazer o bem. É notório, é visível você olhar para pessoas que elas têm a sua opinião formada e muitas vezes baseada em coisas boas, não são coisas ruins, nem sempre, né? Não estou aqui tentando generalizar, mas nem sempre são coisas ruins, são ideias boas. Por exemplo, tem pessoas que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar bem dos nossos animais. E isso, diga-se de passagem, deve ser feito com muito respeito, com muito amor e cuidado dos animaizinhos. Mas tem pessoas que ela ama mais o animal dela, ela chama o animal de filho, de bebê, chama de tudo quanto é coisa. Mas quando passa uma pessoa necessitada, ou quando passa alguém que está em uma necessidade, a pessoa não estende a mão para ela. É uma incoerência de querer ter liberdade para cuidar, tem que cuidar bem do cachorro, tem que cuidar bem do animal. E isso, diga-se de passagem, é muito bom. É lícito, parabéns para quem cuide. Mas tem pessoas que ela prefere, mas o cachorro não faz mal para a gente. Pois é, irmãos, mas a Bíblia nos ensina a amar o próximo, a cuidar das pessoas. Por piores que sejam as ideias que essas pessoas têm, é como a gente vê hoje, por exemplo, pessoas dizendo, tem que morrer, isso aí tem que morrer, esse tem que matar essa pessoa que faz isso. Eu fico pensando como que uma pessoa que se diz ter um coração bom, que diz ter ideias formadas, baseadas são criteriosas, para tomar atitudes de palavras, lisonjas, bonitas palavras saem da boca da pessoa. Só que a Bíblia diz uma coisa bem interessante para a gente, que se eu falo uma coisa, aquilo que sai é proeminente do que está dentro. Se o que eu estou falando, o que eu estou vivendo são coisas boas, o restante, aquilo que está guardado em mim também deve ser.
é aquela coisa. Você percebe, por exemplo, há alguns casos de pessoas que elas falam, como dizia antigamente um ditado popular, que dizia: faça aquilo que eu digo para você fazer, mas não faça o que eu faço. Dizendo, trocando aqui por miúdos, trocando aqui, vamos parafrasear um pouco, vamos pensar assim, faça só o que eu mando, mas não faça o que eu faço, porque o que eu faço é errado. Então, esse critério cai por terra automaticamente. Como você quer que eu faça uma coisa que eu não faço? Só que, olha o que diz o versículo de número 16, Romanos 11, versículo 16 é a referência. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Eu vou ficar com a parte B do versículo. A parte A, nós falamos, é uma maneira de a gente compreender que as primícias eram toda a primícia da colheita era tirada e entregada ao Senhor. O primeiro pão era feito e entregado a Deus como oferta. E ademais das massas que ficavam para assar os pães, também eram santas. Se a primeira parte é abençoada, as demais também são. Então aí ele fala, se a raiz, a base, a estrutura é santa, os ramos, os galhos também são santos. Se Deus é santo e eu vivo com Deus ligado, a minha fonte é Deus, se a minha fonte, a raiz é Jesus, eu também serei santo como a raiz também é. Diga-se de passagem, olhando para você, olhando para mim, olhando para o ser humano, nós temos que ter um cuidado para não falar certas coisas das quais nós não cremos ou não praticamos. Por exemplo, imagine só uma pessoa que chega e fala assim: olha, esses crentes só querem falar mal da gente, esses crentes só querem abusar da nossa vida, a gente quer beber, a gente quer fumar, a gente quer se prostituir, adulterar, a gente quer praticar, a gente quer viver o homossexualismo, a gente quer fazer o que quiser. A gente tem que aceitar tudo o que os outros querem, só que a Bíblia condena essas práticas. E nós nunca apedrejamos a pessoa ou aquele que pratica. É a prática, é o erro, aquilo que é cometido que Deus é contra. Deus não é contra a pessoa, mas Deus é contra o pecado. Então veja que algumas pessoas têm boas palavras, têm muito ensinamento bom, mas a Bíblia fala, peraí, mas se você tem a raiz santa, as suas obras também devem serem santas. Como pode uma pessoa ser do bem, viver para Deus, viver para Jesus, mas vive mentindo, enganando, falando mal dos outros, passando a perna, enrolando? Sabe aquela pessoa enrolona? Parece arame farpado, vive enrolado, enrola todo mundo que está por perto, se finge de santo, se finge de santa. Se a raiz é santa, os galhos, os ramos também serão. Ou seja, vamos trazer para simplificar. Se eu sou de Deus, se você é de Deus, as nossas obras devem ser coerentes à nossa fonte. Se a nossa fonte é Jesus, as nossas obras devem ser semelhantes às de Jesus. Semelhantes. E agora, para a gente conseguir aprofundar um pouco mais, vamos lá comigo em 1 Samuel. É um texto que já algumas vezes eu tive a oportunidade de pregar, e diga-se também com um coração às vezes triste de saber que um homem que poderia ter vencido. Veja que Saul, nós vamos falar de Saul, Saul poderia ser um homem muito vitorioso. E diga-se também de passagem que para a época dele, ele não tinha reconhecimento nenhum, era um homem que estava perdido, um homem que não tinha nenhuma chance, expectativa de tornar-se rei. Mas Deus exaltou Saul, mas ele não entendeu. Ele não obedeceu. Para a gente começar no versículo 10, eu vou comentar com você. Deus enviou Samuel a pedir a Saul que fizesse uma obra para Deus. Como assim, pastor? Quando Samuel chega até Saul, ele fala, olha, Deus pede que você vá até Amaleque, porque Deus lembrou da maldade dos amalequitas contra o meu povo. Os amalequitas eram uma nação contrária a Israel, que não cria em Deus, que trabalhavam contra o povo de Deus. Nunca se esqueça do que você vai ouvir agora. Nunca se esqueça. Deus não esquece da maldade de ninguém. Deus não esquece. Há pessoas que podem se arrepender. Deus, ele vai sempre lembrar da maldade, porque se há o amor de Deus, ele também tem justiça. Os amalequitas foram muito maus, muito maus. E eles agiram contra o povo de Deus.
Eles estavam escapando, saindo do Egito, os amalequitas se levantaram. E Deus se lembrou da maldade. Eles não se arrependeram, e porque não se arrependeram, agora veio o juízo de Deus. Quer dizer, Deus é amor, mas é justiça. Se não se arrependemos e não deixamos as práticas erradas, a justiça virá. E então eu vou pagar a pena por não ter obedecido aquilo ou não ter se arrependido dos meus erros. Aí então, Saul escuta as palavras de Samuel dizendo: olha, você deve ir até Amaleque com todo o exército de Israel e você vai colocar fim, você vai destruir tudo, você vai matar o rei, você vai acabar com tudo. Uma das coisas que quando a gente faz a leitura do capítulo, do versículo 1 em diante, eu não vou fazer isso agora porque o tempo é curto, mas você pode ler depois, todo o versículo 1 até o versículo 9 você pode ler depois. O Senhor manda que até as crianças de peito, até as criancinhas, todos, ninguém dos amalequitas sobraria, nem vacas, nem ovelhas, nem casas, era para trazer uma destruição tremenda. Era para Israel fazer justiça contra aquele povo. Aí você pergunta: nossa, mas Deus é mau. Eu já vi gente falar isso, Deus é mau. Nossa, que Deus é esse que manda matar até criancinhas? Eu vou colocar na tela para você, não ia falar isso agora, eu ia falar depois, mas tem gente que precisa saber disso. Deuteronômio 29, versículo 29. Põe na tela para mim que eu vou ler na tela aqui. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. Qual é o interesse disso? Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que acontece? Existem coisas que nós não aceitamos. Nossa, como isso? Por que isso aconteceu? Tem coisas que nós não sabemos por quê. E nem nos convém. Falar bem a verdade, tem coisas que é melhor nem ficar sabendo. É ou não é verdade? Tem coisas que é melhor você nem ficar sabendo. Porque tem coisas que você vai ficar até triste. Deus, ele estava fazendo justiça. E ele pediu que tudo fosse destruído. Mas por que Deus fez isso? Tem coisas que não nos cabe querer saber o porquê. Nós só temos que obedecer. Veja que a autoridade da palavra e aqueles que acatam e são obedientes fazem de acordo com aquilo que lhes são mandados. Veja então que Deus manda fazer justiça. Só que quando Saul vai até os amalequitas, a Bíblia fala que ele perdoou o rei Agag. O Agag era rei dos amalequitas, perdoou as ovelhas, perdoou as vacas, tudo que tinha de bom no arraial dos amalequitas, o Saul trouxe para casa. O Saul trouxe tudo para Israel, aquilo que Deus falou, é para destruir tudo. Sabe o que significa isso? Eu vou deixar para a gente poder começar a leitura. O que significa isso? Tem coisas que Deus começa a fazer em mim, Deus começa a fazer em você, e Ele pede, você vai parar com isso a partir de hoje. Você bebia, você vai parar de beber a partir de agora. Tem pessoa que ela para de beber em público e começa a beber dentro de casa. Ela para com uma coisa, mas ela continua de outro jeito. Se a raiz é pura, o resto também é puro. Se eu deixo de... pastor, agora ninguém me vê mais fumando, eu só fumo dentro de casa. Peraí, mas há uma incoerência. Deus está pedindo para tirar tudo que tem de errado. Tudo que está errado era para destruir. Só que tem pessoas que têm aquele pecadinho de estimação, sabe? Que ela faz tudo certo, ajuda as pessoas, mas ela gosta de ficar vendo umas coisinhas erradas na internet. Ela gosta, aquilo aguça. Deus está pedindo para tirar tudo, e tudo tem que ser tirado. Tudo que Deus falou assim, olha, vocês vão e vai colocar fim em tudo, vocês vão tirar tudo. Aquela pessoa que, pastor, agora eu sou uma bênção, não bato mais na minha esposa, como se fosse uma coisa, como se fosse um mérito não fazer isso, porque isso é uma coisa totalmente errada. Agora eu não bato mais nela, agora eu não sou mais ignorante, eu só traio ela de vez em quando, mas ela não sabe. Peraí, tem alguma coisa errada. Deus está pedindo para tirar tudo o que está errado, era para destruir tudo. Deus quer em mim e em você que todo o pecado seja destruído. Toda prática errada deve ser aniquilada, preguiça, desânimo, fraqueza. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Você tem que começar a preparar teu coração para buscar a Deus. Só que a gente vai deixando, e aí Saul foi e perdoou o que ele achava que tinha que perdoar, porque contrariando a vontade de Deus, ele perdoou o que Deus não tinha perdoado, que Deus não tinha aceito.
Aí começa o versículo 10, onde a gente vai ler bastante agora, eu peço a tua atenção. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para se oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Veja que a execução daquilo que Deus pediu não era pela metade. Era para se fazer da mesma forma que lhe foi enviado. Você vai acabar com tudo. Você vai tirar tudo que está errado, você vai ter que destruir. Você tem que tirar isso da tua vida. Só que quando Saul vai, ele desobedece e Deus fala com Samuel. Tem palavras que você vai ouvir da boca do profeta, do pastor, do homem de Deus, que você não vai gostar. E eu vou te falar para você, irmãos, eu já tive a triste experiência de estar pregando e uma pessoa, por não gostar da pregação ou por aquilo que está sendo ouvido, está mexendo com o coração dela, ela se levantar e ir embora. Eu já tive essa triste decepção da pessoa ir embora porque ela não gostou de ouvir o que ouviu. E não é porque a pregação era ruim, é porque aquela palavra mexeu com a ferida. Mexeu onde ela acredita estar certa fazendo aquilo. E aí você veja que quando Samuel chega, o Saul, Samuel, o senhor já chegou? O senhor já veio ao Carmelo? Puxa vida, que bom ver o senhor. Bendito seja Deus pela tua vida, hein? Irmão, tem gente, eu vou usar a palavra, não vejo outra palavra para falar. Tem gente que é sem vergonha. Tem gente que é sem vergonha. A pessoa está fazendo todas as coisas contrárias à palavra e ela pergunta: o que eu fiz? Mas o que eu fiz? Aí você veja, olha que dureza que é para o Samuel, porque o Samuel escutou: olha, eu vou tirar o Saul de rei e acabou. Isso quem falou não foi o pastor, foi Deus. Eu vou tirar ele e acabou. E o Samuel passou a noite inteira, ele madrugou. Sabe o que é perder uma noite de sono? Ele não estava doente, ele não estava com problema nenhum, mas o Samuel passou uma noite em claro, orando, com a intenção de fazer o quê? Com a intenção de que Deus, puxa vida, Deus perdoa o Saul. Só que Deus falou: não, o Saul, ele rebelou-se contra mim. E só para você ter uma ideia, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Sabe aquelas pessoas que são recorrentes? Ela erra hoje, pede perdão, ela vai e faz amanhã a mesma coisa. Às vezes não é amanhã, às vezes vai uma semana, um mês, 2, 3 meses. Ela volta e faz a mesma coisa. O diabo sabe onde agir para você cair no mesmo lugar que você caiu. E eu posso te provar isso. Está aqui, ó. 1 Samuel 13. Se não estou enganado, põe o versículo na tela para mim, por gentileza. Deixei marcado aí no esboço. 1 Samuel 13, o versículo é o versículo de número 1. 13:1. Deixa eu ver. Jesus. Deixa eu pegar o versículo, é o versículo 8. É o versículo 8, é o que eu tinha marcado lá. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu ele então o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado-se em Miquimás.
Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel para Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Então veja que no 1 Samuel 15, ele errou, falhou, desobedeceu, só que não era a primeira vez, já era recorrente. O Saul lá atrás contra os inimigos filisteus, guarde que eu vou te falar, aqui Deus mandou fazer juízo contra os amalequitas. Mas os inimigos filisteus vieram, e quando vieram, o profeta falou: espera que eu vou fazer tal dia, eu vou lá, espera o pastor chegar aí que eu vou fazer o propósito. Nós vamos orar a Deus para ir para a guerra. Espere, quem deveria fazer o holocausto era o profeta Samuel. Mas o Saul falou: o pastor está demorando. Sabe aquela pessoa que ela quer mandar no seu líder? Que ela quer estar à frente. Eu acho que tinha que fazer assim. Eu acho que o pastor, eu acho que a igreja. Peraí. Nós temos que estar debaixo da autoridade de quem está acima. O Samuel disse: espera eu chegar. Só que ele com medo, preocupado, quer saber de uma coisa? Vou buscar Deus aqui, porque eu acho que tem que ser assim, porque o profeta está me enganando. Aí chega a hora que ele termina de servir o holocausto. E diga-se de passagem, guarde que eu vou te falar, ele foi fazer algo para Deus. Ele foi apresentar o holocausto para Deus. Só que Deus não pediu para ele fazer aquilo. Deus não mandou. Quem deveria o fazer era o Samuel. Mas tem gente que gosta de ser intrometida. Ela não gosta de esperar a obra de Deus se concluir, a vontade de Deus. Ela quer fazer do jeito dela. Aí então ele vai e faz o sacrifício. Aí chega então o profeta: o que você fez, Saul? Eu vi que o senhor não estava vindo, as pessoas estavam fugindo de mim, eles estavam vendo que Deus estava me abandonando porque o senhor não vinha falar comigo. Eu me forcei, né? Eu me forcei a fazer errado, né? Pastor, eu briguei com eu bati nela porque eu me forcei, né? Pastor, eu fiz isso, eu fui forçado, né? Pastor, eu traí ela, eu traí ele. Por quê? Porque faz um mês que ela não... pastor, eu fui forçado, né? Já ouviu essas conversinhas fiadas aí? Ele começa mais uma vez de conversinha fiada. Porque não deu, porque... Irmão, guarde o que você vai ouvir. Eu vou replicar palavras que em outros momentos já disse. Irmão, irmã, amigo, amiga, inimigo e inimiga. Mesmo você que não gosta, o que ele está fazendo aqui está mostrando como é o caráter dele. Por que então Deus tratou de Saul somente com palavras de obediência? Deus não pediu nada além para ele. Deus não pediu nenhum tipo de trabalhos difíceis para ele. O Saul era de guerra, ele era de enfrentar a guerra. Ele era guerreiro, forte, o mais forte de Israel, diz a Bíblia. Só que Deus estava tratando ele de uma maneira diferente. Deus queria não só a força dele, não só a estratégia de rei, mas ele queria também que ele fosse obediente. Alguém que está debaixo da tua autoridade, você não tem essa pessoa, ela não te obedece, essa pessoa ela tem que ser tirada das atividades que ela tem. Porque ela não é obediente. E a pessoa que não é obediente, uma hora ou outra ela vai cair, ou vai fazer todo mundo à sua volta cair. Aí você veja que Saul fala, olha, o Samuel fala: hoje, se você tivesse esperado hoje, Saul, escute eu falar, Saul, hoje a bênção chegaria à tua casa, porque hoje o reino estaria confirmado sobre você e toda a sua descendência. O Saul, por ser tão vacilão, não vejo outra palavra, ele desgraça a vida dos filhos dele, inclusive o filho dele morreu em guerra. Ele desgraça a vida dos netos, dos bisnetos, de toda a sua descendência, foi desgraçada pela vida do Saul. Tem famílias que são destruídas por conta de alguém que é desobediente. Família não vai para frente, nada dá certo por culpa de alguém que é desobediente. O casamento é frustrado, a vida financeira é frustrada, os filhos são frustrados, porque quem está liderando está levando as coisas de qualquer jeito, não está percebendo que está levando a sua família a uma destruição. Aí Saul, ele desobedeceu. Voltamos no capítulo 15, falando novamente o que Samuel disse, Deus mandou falar que não quer mais você. Deus mandou falar essa noite. Vai lá no versículo de número 16.
15:16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu, ele consagrou esse homem como rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha para o pastor aqui, gente, eu não consigo pensar. Veja o que está acontecendo. Mais uma vez ele está dando desculpa. Tem gente que é só desculpa. Veja o que ele está falando: mas Senhor, eu fiz tudo que Deus mandou, eu só trouxe o Agag e as ovelhinhas para servir a Deus. Olha que mentiroso, irmão. E ele, por sendo o cabeça, em vez de tomar para si e dizer: eu errei, eu falhei, eu deveria ter sido firme, Deus me perdoa, ele fala: não, o povo que fez isso, foi o povo que errou, não foi eu, foi o povo. É o típico trabalho da mulher que põe a culpa nas costas do marido, o marido que põe a culpa nas costas da esposa, os filhos que põem a culpa nas costas do pai. É porque nós somos assim, dificuldade por causa do pai. Meus amigos, olha, ele fala mais aqui, o versículo de número 22. Aí o Samuel toma a palavra, né? Depois de todas essas desculpas. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, ouvir, dar atenção é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Sabe o que a gente está ouvindo? A pessoa que é rebelde é a mesma coisa que ela estivesse levantando ali, fazendo uma macumbinha, fazendo ali um feitiço para alguém. O pecado da rebeldia, ela faz a igualar-se, que é como se fosse um pecado de um feiticeiro. O feiticeiro não podia ficar no arraial, o feiticeiro ficava longe. Os feiticeiros não ficavam entre o povo de Deus, porque eles eram pessoas que buscavam demônios. Então o rebelde é o mesmo que se iguala ou se equipara a Satanás, que esteve no céu, a desobediência foi para o inferno. Como o raio caiu para o inferno. Aí eu preciso terminar. Versículo de número 23 ainda. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra, também a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu fecho aqui a mensagem. O Saul temeu os homens. O Saul temeu as pessoas. Saul temeu tudo aquilo que os homens fizeram para eles, mas não temeu a Deus. Você teme o patrão, você teme a esposa, você teme o marido, você teme o vizinho, a vizinha, o pai, a mãe, a tia, você teme todo mundo, o amigo, o vizinho, você tem temor de todo mundo, mas não teme a palavra. Ele temeu os homens de Israel. Não, se eu não fizer isso, os homens vão ficar contra mim. Fique o mundo inteiro contra você, mas que você permaneça na palavra. Saul foi rejeitado. Em tempos em que as pessoas querem ser livres, fazerem o que querem, a obediência tem sido cada vez mais escassa. Aprenda com a história de Saul. Entenda que tem pessoas que ela quer liberdade, ela quer mostrar uma liberdade, ela quer fazer o que ela quer, mas ela não quer acatar e escutar também aquilo que Deus quer. E por isso, a liberdade é uma falsa liberdade. A liberdade que essa pessoa quer é uma mentira. O que o Saul queria? Ele queria mudar de vida? Ele não queria mudar de vida, ele só queria que acontecesse do jeito dele. Nem todas as coisas vão acontecer do seu jeito. Mas eu não vejo assim. Você não vê assim, porém o Samuel disse: melhor é
obedecer do que sacrificar. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus esses copos com água. Eu vou orar pelas pessoas que se encontram também com dengue. Tem muita gente pedindo oração e nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame da tua unção sobre estas águas, para que todos que delas beberem sejam curados, sejam livres, e que em nome de Jesus, meu Deus, aqueles que foram, meu Pai, acometidos com a dengue, com o coronavírus, o Covid, seja o mal que for, ó Deus, o câncer, o cisto, o caroço, meu Deus, o mioma, o fibroma, a artrite, seja o mal que for, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu determino em nome de Jesus que aquela pessoa que beber desta água recebe a bênção do Senhor e a cura em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba desta água junto comigo em nome de Jesus.